Dessa vez foi bem mais rápido, né, pessoal? Hoje voltamos, né, com feliz ano novo pra todo mundo, pois vamos falar de Black Clover. E se estranhar algo de algo com a minha voz é que eu tô quase sem garganta, infelizmente. O 377 e o 378, que por sinal, parece uma virada, parece um capítulo positivo pra caramba, os heróis estão vencendo e... vai dar ruim, gente. Eu tava falando disso já no último capítulo do Morgan, vai dar muito ruim. Faz o L. Já temos uma capa dupla, colorida, bonita pra caramba do Asta e do Yuno, mostrando que este capítulo será focado nos dois em uma batalha contra o Lucius. Mas antes de chegarmos neles, o capítulo se inicia com o André Malek, que não tá participando novamente da batalha, ele só tá lá olhando, observando tudo que tá acontecendo e fala que o jogo está virando. 3 dos paladinos mais poderosos do Lucius foram derrotados nesse exato momento. Com a chegada da base dos touros negros bufado pela antimagia, vários anjos também foram destruídos. E os touros negros ajudando os outros magos, todo mundo tá conseguindo fazer sua parte para destruir os clones do Lucius, de pouco em pouco, mas estão conseguindo. E o André Malek tá achando até estranho isso e se pergunta: tá bom, Lucius, será que você esperava tudo isso acontecer? Pois se já esperava, só resta fazer uma coisa nesse exato momento. O que ele está falando? Não sabemos, mas já vai ter gancho pra isso. O Yuno tá um bagaço, porque teve que aguentar uma porrada de tempo lutando contra o Lucius. E ainda bem que o Asta trouxe um pouco da comida da Charm pra ele recuperar parte da mana e da sua energia vital. O Yuno tava gastando a energia vital dele que nem um louco pra tentar manter o Neverland. Então sim, o Yuno tava queimando a vida dele pra manter todo aquele poder absurdo em volta. Pra muita gente tava se questionando de onde o Yuno tirou tanto poder, tá aí, o cara tava morrendo pra fazer aquilo. Neverland mantém simplesmente com que as pessoas não possam envelhecer, não podem ter seu tempo roubado, logo a magia do tempo não funciona. Mas obviamente isso teria um preço e o Yuno ainda tá pagando por isso. Mas um pouco mais recuperado, ele e o Asta agora podem enfrentar o Lucius. Eles acabam chegando no centro do palácio dele, onde tá o Lucius. E ele fala que é uma pena eles terem chegado tão cedo, pois ainda não acabou os preparativos. Mas de qualquer maneira, que pena que o Asta está vivo. O Asta começa até a discutir com o Lucius, falando que ele é uma pessoa horrível, que tem um ponto de vista totalmente deturpado sobre tudo e todos, e que ele fez a irmã Lily chorar. E ele nunca ia perdoar isso. Na verdade, ele não ia perdoar qualquer tipo de coisa que ele fez com os outros paladinos, que com certeza estavam sofrendo. E o Lucius simplesmente tenta rebater o Asta, meio que refutar, falando que assim, a irmã Lily só tava chorando, Asta, porque você existe. Se você não existisse, ela faria o trabalho dela tranquila, sem nenhum peso na consciência. Você existir causa o sofrimento dela e atrapalha o meu plano. Logo, você causa sofrimento pros outros. A culpa do Asta é por simplesmente existir. Filho da... O Yuno nota que o Asta ficou um pouquinho desnorteado com isso, não conseguiu responder exatamente, e ele acabou defendendo, falando que, no final das contas, o Lucius é só humano. Ele se vê como um deus, como um portador da luz que vai mudar o mundo, porque ele sabe a verdade. Mas ele não passa de um humano medíocre e frustrado, que quer que as coisas sejam do jeito que ele espera, quando na verdade é só uma pessoa arrogante e fraca. Como a gente consegue ver até mesmo em algumas partes lá do flashback do Lucius, a gente viu muito pouco do quarto irmão Zogratis até hoje, mas a gente viu que ele tinha uma vida bem merda, que ele era muito doente, não conseguia se mexer direito. Então a gente ainda deve ter o background do Lucius sendo melhor explorado, mas por enquanto a gente sabe que ele tinha uma vida de merda. Então provavelmente esse xingamento aqui doeu no Lucius. Pela primeira vez ele muda a expressão um pouquinho de deboche e parece um pouco mais irritado. Como eu falei, parece que o Lucius sentiu realmente essa pontada, e aí a gente começa a escutar sons de corações batendo. O Lucius levanta e já entra nessa transformação, falando que é inútil continuar conversando com eles e que ele só vai destruir eles logo. Afinal, está pertíssimo de criar um mundo ideal. E a transformação do Lucius deu uma mudada, se vocês notarem. Não tanto, o que mais mudou foram os arcos de energia em volta das asas dele e no fato que essa transformação tem aquele grande arco de luz em volta das suas costas. Talvez para simbolizar que todos os outros Lucius estão conectados, eles carregam algo, enquanto isso aqui não, isso aqui é o original. E o primeiro capítulo acaba se encerrando com o Asta e o Yuno dizendo que esse mundo maldito vai morrer junto com você. E aí eu acho um fator muito interessante, o Lucius está realmente com a magia dos seus 3 irmãos e usa de uma forma bem criativa. Ele é muito mais rápido que os outros 2 personagens e acaba escapando deles, dando uma pancada no Asta, jogando ele pra longe e usando seu próprio corpo, a massa do seu corpo e seus ossos para criar um projétil, e usa um disparo de sangue para manipular e acertar o Asta,
basicamente é um tiro, realmente um tiro de verdade. Sim, Lucius Carioca é real. E antes que vocês falem por que o Asta não conseguiu anular a tempo e quase foi dizimado por uma simples bala, primeiro que todo mundo que leva um tiro na cabeça morre, e segundo, o projétil é feito do próprio corpo do Lucius. Ele usou a magia corporal, a magia de sangue e a magia de ossos para manipular seu próprio corpo e se regenerar. Mas aquilo ali é real, é do corpo dele. Lembrando, o Asta anula magia. Se fossem ossos mágicos, sangue mágico ou carne mágica, por assim dizer, qualquer coisa do tipo, o Asta anularia. Mas como é parte do próprio corpo do Lúcio sendo atirado com um projétil, não tem como ele anular exatamente. Com o Yuno a situação é meio diferente. A magia temporal não vai funcionar no Yuno, e na verdade, enquanto ele estiver vivo, então ele mira os ataques mais poderosos no Yuno. O Asta ele precisa atacar de forma fisicamente. Contra o Yuno, ele já usa a magia de ossos e a magia de sangue de uma forma semelhante ao que, por exemplo, os outros membros da tríade faziam. O Yuno até consegue se proteger, mas ele tá tendo que usar muita coisa ao mesmo tempo e tá ficando muito sobrecarregado. E aqui a gente tem uma sequência de batalha muito bem feita pelo Tabata. São lutas realmente bem feitas, onde o Yuno e o Asta tem que usar da forma mais apropriada seus poderes, porque, como eu falei, o Lucius é bem versátil e ele tem uma magia para cauterar cada um dos dois. Mas nada tá dando muito certo. E ele começa a notar por que essa timeline que ele está no momento é a mais perigosa para acabar com seu plano. Yuno possui uma magia de vento extremamente poderosa, o espírito do vento, e ainda por cima ele tem a magia de estrela. A combinação dessas duas magias, mais versáteis e com habilidades mais míticas, resultam em possibilidades infinitas. A gente já viu muitas vezes o Yuno fazendo chicote de energia, armas, teletransporte e até mesmo o próprio Neverland é a combinação da magia de vento com a magia de estrela. Então, como o próprio Lúcio falou, é uma combinação muito forte. E o Asta tem anti-magia, que simplesmente anula qualquer tipo de magia, consegue parar maldições e acabar com os efeitos das suas magias temporariamente, ou até permanentemente em alguns casos. É um poder realmente absurdo. E o que ele acha que mais piora a situação é que nessa timeline o Asta tem o Yuno. O Asta fez o Yuno ficar mais forte e o Yuno fez o Asta ficar mais forte, porque um ficava incentivando e competindo um com o outro. E ele acredita que se demorar muito para enfrentar os dois, ele vai acabar perdendo. Ele tenta deslocar com um soco com uma super força lá do corpo do Dante, mais um disparo de sangue, com aquele projétil que não pode ser anulado. Só que nesse momento o Asta acaba sendo muito mais rápido que ele. Ele usa o Zeten e acaba cortando os dois braços do Lucius, que acaba impressionando ele pela primeira vez nessa luta, pois ele não sabia do Zeten, dessa nova habilidade do Asta que acabou passando por cima dele com tudo. Logo em seguida ele já tenta reconstruir os braços dele, puxando eles com a magia de sangue e regenerando seu braço com as outras magias. E logo em seguida o peito dele começa a se abrir, onde tinha aquele buraco estranho à la Bleach da vida, e tenta atirar mais um projétil na cara do Asta, mas bem nas costas dele tinha uma estrela. O Yuno vai lá e usa também uma nova habilidade. Na verdade não é exatamente uma nova habilidade, ele usa o espírito de Boreas com toda a força dele para estraçalhar o Lucius no chão, enquanto vai deslacerando ele com o vento. Ele usou só o espírito de Boreas, tudo no mesmo golpe. É como se ele tivesse desfeito parte da transformação dele só para aquele golpe. Então o golpe em si fica mais forte, mas ele fica mais suscetível a levar dano. Porém, esse caso não foi o que aconteceu. Lucius foi estraçalhado e desmembrado, caiu no chão como se fosse merda nenhuma. E a Bel já começa a comemorar que eles venceram, que eles ganharam. E o Asta e o Yuno começam a comemorar no final desse capítulo. Tipo, nossa, você superou mesmo, né? Ficou muito mais forte. Um acaba elogiando o outro e parece que vai acabar com um clima de felicidade. Porém, temos o último quadrinho, onde lembra aquele som de batida cardíaca que eu falei que estava antes perto da tríade negra? Ele aumenta muito, e muito mesmo. E logo em seguida, o chão começa a tremer. Sim, esse foi o gancho safado que o Tabata deixou aqui pra gente esperar por mais 2 meses. Porque o André Malek até agora não interviu nessa luta. E não parece que vai intervir tão cedo. Não acho que ele não vai lutar. Só que ainda acho que ele não viu necessidade de intervir de alguma forma. Nem sabemos sua magia ainda. E ele se perguntava se o Lucius esperava esse cenário, onde os magos de Clover poderiam estar o superando. E assim, é bem provável que ele tinha pensado nesse possível cenário de um jeito ou de outro, mesmo não sabendo exatamente o que ia acontecer. E o próprio André Malek disse, só sobraria uma coisa a ser feita nisso aqui. E eu acho que essa coisa vai acontecer agora, nem que seja ressuscitar outros reis magos ou algo semelhante a isso, ou talvez usar toda aquela base, aquela magia colossal que ele tá criando, tudo de uma vez agora. Porque se vocês notarem, dá a entender que ele tá se fundindo com a base. Eu não acho que vai virar um Lucius gigante, vai explodir o reino. Eu acho que é outra coisa. Eu acho que ele está acelerando o processo da magia continental, que até agora a gente não sabe exatamente o que ela vai fazer. Mas sabemos de uma coisa, se ele está acelerando o processo ou algo próximo disso, a coisa boa não tá vindo, gente.
fudeu. Como eu falei no último vídeo e como eu vou falar nesse aqui, vai dar ruim. Quando os heróis estão vencendo demais, é que o jogo vai virar pros vilões. Isso sempre acontece. Mas bem, se gostaram do conteúdo de Black Clover, deixa o like, se inscreve aí, compartilha, hypa ele, me ajuda aí, porque a gente ainda tá acompanhando Black Clover nessa reta final. Se não fizer isso, bem, o Lúcio vai na tua casa e dá um tiro na tua cara no maior estilo carioca.